Volta pro seu galinheiro! A sogra gritou, expulsando Carmen da mansão. 5 anos depois, ela apareceu na TV como dona de granja milionária. A sogra caiu de joelhos implorando perdão ao ver o que havia perdido. O cheiro de café matinal ainda pairava na cozinha da mansão, quando Carmen ouviu os passos da sogra descendo a escada de mármore. Aos 26 anos, grávida de 5 meses, ela segurava uma xícara de porcelana com as mãos tremendo, tentando engolir o nó na garganta que crescia desde que acordou naquela manhã fria de maio. Dona Beatriz apareceu na porta da cozinha como uma tempestade vestida de seda. 62 anos, cabelos perfeitamente arrumados, joias cintilando no pescoço, e aquele olhar gélido que sempre fazia Carmen se sentir como uma intrusa na própria casa. "Onde está meu filho?" A voz cortou o ar como uma lâmina. Carmen engoliu seco, a barriga de 5 meses pesando mais que nunca. Ele saiu cedo para o escritório, Dona Beatriz. Disse que tinha uma reunião importante com os investidores do novo empreendimento. A sogra bufou, os olhos estreitando. Caminhou até a geladeira de aço inoxidável e pegou um suco de laranja, derramando no copo de cristal como se cada movimento fosse um julgamento silencioso. "Reunião importante", repetiu com desdém. "Claro que tem. Meu Rafael sempre foi ambicioso. Sempre soube que merecia coisa melhor na vida." O comentário atingiu Carmen como um soco no estômago. Ela sabia exatamente o que a sogra queria dizer com coisa melhor. Nos 3 anos de casamento, Dona Beatriz nunca havia escondido o desprezo pela nora, que veio de uma família simples, que cresceu num bairro humilde e que, segundo ela, pescou Rafael numa dessas festas universitárias, onde qualquer um entra. Carmen tentou mudar de assunto. "Eu estava pensando em fazer um almoço especial hoje. Aquele risoto que o Rafael gosta, com cogumelos. Não se incomode." A interrupção foi seca, cruel. "Rafael não vai almoçar em casa. Aliás, precisamos conversar." O tom fez o sangue de Carmen gelar. Ela pousou a xícara na bancada de granito, as mãos instintivamente protegendo a barriga onde seu filho crescia. Dona Beatriz se aproximou, os saltos ecoando no piso de mármore como uma contagem regressiva. Quando parou a poucos centímetros de Carmen, o perfume caro misturado com o cheiro de frieza preenchia o espaço entre elas. "Você realmente achou que eu não ia descobrir?" Carmen piscou confusa. "Descobrir o quê?" "As dívidas, Carmen. As dívidas que você escondeu do meu filho." O mundo pareceu girar. Carmen se segurou na bancada, o coração disparado. "Que dívidas? Eu não tenho... Não minta para mim." O grito ecoou pela cozinha. "Eu contratei um investigador. Sei de tudo. Seu pai deve R$150 mil por causa das apostas. Sua mãe pegou empréstimo no nome dela para tentar cobrir. E você escondeu isso do Rafael como uma cobra esperando o momento certo para arrastar minha família para essa vergonha." Carmen sentiu as pernas bambearem. Era verdade sobre as dívidas do pai, mas ela não sabia que eram tantas. Havia meses que tentava ajudar os pais sem contar para Rafael, usando o próprio dinheiro que ganhava como professora numa escola particular. "Dona Beatriz, eu posso explicar." "Explicar?" A sogra riu, um som gelado que cortava. "O que você vai explicar? Como você se infiltrou na minha família? Como você usou seu corpinho para fisgar meu filho e agora quer usar o dinheiro dele para salvar sua família de vagabundos?" As lágrimas queimaram os olhos de Carmen, mas ela se recusou a deixá-las cair. "Eu amo o Rafael. Nunca usei ele para nada." "Amor." Dona Beatriz cuspiu a palavra como veneno. "Você acha que eu nasci ontem? Garota pobre que pesca rapaz rico sempre tem uma agenda. E agora, grávida, acha que garantiu o futuro, não é?" Carmen sentiu uma dor aguda na barriga, a emoção apertando tudo por dentro. "Meu filho. Nosso filho. Seu filho." A correção veio como um tapa. "Porque depois da conversa que eu vou ter com o Rafael hoje, ele vai entender que tipo de mulher você realmente é." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen olhou ao redor da cozinha que havia tentado chamar de lar por 3 anos. Cada eletrodoméstico importado, cada detalhe luxuoso, agora parecia zombar dela. "O que você quer de mim?"
A voz saiu rouca, quase um sussurro. Dona Beatriz sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era a expressão de um predador que encurralou a presa. Quero que você suma da vida do meu filho. Hoje. Agora. Carmen balançou a cabeça desesperada. Ele é meu marido. Estou grávida dele. Não posso simplesmente... Pode sim. A sogra pegou a bolsa de grife e tirou um envelope grosso. Aqui tem 50 mil reais. É mais do que uma pessoa como você vai ver na vida inteira. Pega isso, resolve as dívidas da sua família e desaparece. Carmen olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está tentando me comprar? Estou te dando uma oportunidade de sair com dignidade. Dignidade? Carmen quase riu da ironia. Você acha que tem dignidade em abandonar meu marido e meu filho? O rosto de Dona Beatriz se contorceu de raiva. Seu filho? Você acha que esse filho vai crescer aqui? Que vai ter o sobrenome Silva de Oliveira? Que vai estudar nos melhores colégios, nas melhores universidades? Carmen sentiu o mundo desabar. A sogra continuou, a voz cada vez mais venenosa. Mesmo que o Rafael não me escute hoje, mesmo que ele escolha ficar com você por pena ou por obrigação, você acha que eu vou deixar quieto? Você acha que eu vou aceitar ter uma nora favelada e um neto de sangue duvidoso na minha família? Sangue duvidoso? Carmen sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Sua família é de apostadores e devedores, Carmen. Seu pai é um fracassado que perdeu a casa jogando. Sua mãe é uma coitada que limpa a casa dos outros para sobreviver. Que tipo de herança genética você acha que está passando para essa criança? Cada palavra era uma facada. Carmen segurou a barriga com força, como se pudesse proteger o bebê de ouvir aquelas coisas. Eu trabalho, sou professora, tenho faculdade numa universidade de terceira categoria, paga com bolsa social. Dona Beatriz riu com desdém. Professora de escola particular que ganha um salário miserável. Você acha que isso impressiona alguém? Carmen tentou respirar, mas o ar parecia ter ficado pesado demais. A cozinha luxuosa, que já havia sido seu refúgio, agora parecia uma prisão de mármore e aço. O Rafael me ama. Tentou uma última vez. O Rafael é jovem e confunde paixão com amor. Mas quando eu mostrar para ele quem você realmente é, quando ele descobrir que você escondeu as dívidas da sua família, quando ele entender que foi enganado, Dona Beatriz fez uma pausa dramática. Ele mesmo vai pedir para você ir embora. O telefone tocou. Dona Beatriz atendeu com um sorriso triunfante. Alô, Rafael. Sim, filho. Está na hora de você voltar para casa. Temos muito o que conversar sobre sua esposa. Carmen sentiu as pernas cederem. Segurou-se na bancada, o mundo girando ao seu redor. Ele vem pra cá agora, disse Dona Beatriz desligando o telefone. Você tem duas opções. Pega esse dinheiro e vai embora antes dele chegar. Ou fica e vê a decepção nos olhos dele quando eu contar a verdade. Carmen olhou para o envelope, depois para a barriga, depois para a sogra. Por um momento considerou lutar, gritar, exigir seus direitos. Mas então lembrou das dívidas do pai, da mãe que passava a humilhação para tentar ajudar, e percebeu que Dona Beatriz tinha razão sobre uma coisa. Ela não tinha como competir com aquela família. Eu não vou desistir do meu filho, disse Carmen, a voz tremendo mais determinada. Dona Beatriz estreitou os olhos. Então você escolheu o caminho difícil. Foi quando ouviram o ronco do carro de Rafael chegando. Carmen sentiu o coração disparar. Em alguns minutos, seu mundo seria destruído para sempre. A sogra caminhou até a janela e acenou para o filho. Depois se virou para Carmen com um sorriso vitorioso. Última chance, querida. Pega o dinheiro e sai pela porta dos fundos. Ou fica e vê seu casamento de conto de fadas virar pesadelo. Carmen olhou pela janela e viu Rafael saindo do carro, o celular no ouvido, a testa franzida. Ele parecia preocupado, talvez até irritado. Será que Dona Beatriz já havia plantado as sementes da dúvida durante a ligação? O som dos passos dele na entrada ecoou pela casa como um tambor anunciando uma execução. Carmen fechou os olhos, a mão na barriga.
sentindo o bebê se mexer como se também pressentisse a tempestade que estava por vir. Quando abriu os olhos, Dona Beatriz estava parada na porta da cozinha, esperando o filho como um carrasco aguarda a vítima. "Rafael!" gritou ela. "Venha aqui. Precisamos conversar sobre sua esposa." Carmen respirou fundo. Não sabia o que os próximos minutos trariam, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. O som dos passos de Rafael na escada ecoava cada vez mais alto, e Carmen se preparou para ver o amor de sua vida descobrir segredos que ela mesma não sabia que existiam. A guerra havia começado, e ela estava completamente desarmada. Rafael entrou na cozinha como um furacão, o terno amassado, o cabelo despenteado, e aquela expressão que Carmen conhecia bem, a mesma que ele fazia quando os negócios não saíam como esperado. Mas desta vez, os olhos dele não procuraram os dela com carinho. Desta vez ele olhou para ela como se fosse uma estranha. "Carmen." A voz saiu seca, formal. "Minha mãe me contou algumas coisas interessantes." Carmen sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. "Rafael, eu posso explicar." "Explicar?" Ele jogou o celular na bancada com força. "Explicar que você escondeu de mim que seu pai deve uma fortuna? Explicar que sua família está falida e você não teve coragem de me contar?" Dona Beatriz assistia da porta com um sorriso satisfeito, os braços cruzados como uma juíza presenciando uma sentença sendo cumprida. Carmen estendeu a mão para tocar o braço do marido, mas ele se afastou como se ela queimasse. "Rafael, por favor, me deixa falar." "Falar o quê, Carmen?" A voz dele subiu de tom. "Que você tem usado nosso dinheiro para tentar salvar sua família sem me contar? Que você me casou sabendo que estava carregando essa bomba relógio?" As lágrimas desceram pelo rosto de Carmen sem controle. "Eu não sabia que estava tão ruim. Meu pai me disse que era só uma dívida pequena, eu estava tentando ajudar. Tentando ajudar." Rafael riu, mas não havia humor no som. R$150 mil, Carmen. Você tem ideia do que isso significa? Você tem ideia de como isso me faz parecer para os meus sócios, para a minha família? Dona Beatriz se aproximou, a voz melosa como mel envenenado. "Eu avisei você, filho. Desde o primeiro dia eu disse que essa menina tinha segundas intenções." Carmen se virou para a sogra, a desesperação dando lugar à raiva. "Você não conhece nada sobre mim. Não sabe nada sobre a minha família. Sei o suficiente." Dona Beatriz tirou uma pasta de documentos da bolsa. "Seu pai, seu João Santos, deve R$80 mil para agiotas. Sua mãe, Dona Maria, pegou empréstimo de 70 mil usando a casa como garantia. Vocês estão há 3 meses de perder tudo." Carmen arregalou os olhos. Os números eram maiores do que ela imaginava. Como eu descobri?" A sogra sorriu. "Querida, quando você tem dinheiro, você descobre qualquer coisa sobre qualquer pessoa. E descobri mais coisas interessantes também." Rafael pegou a pasta das mãos da mãe, folheando os documentos com o rosto cada vez mais sombrio. "Meu Deus, Carmen. Aqui diz que seu pai perdeu a casa de vocês num jogo de pôquer há 6 meses. Que vocês estão morando de favor na casa de uma tia. Por que você nunca me contou isso?" Carmen sentiu o mundo girando. "Porque eu tinha vergonha. Porque eu sabia que você ia. Que sua família ia." "Ia o quê?" Rafael fechou a pasta com força. "Ia ajudar? Ia resolver? Carmen, eu sou seu marido. Era para você confiar em mim." "Confiar?" Carmen quase gritou. "Como eu vou confiar se sua mãe me trata como lixo desde o dia que nos casamos? Se ela sempre deixou claro que eu não sou boa o suficiente para você?" Dona Beatriz deu um passo à frente, os olhos faiscando. "Porque você não é, querida. Nunca foi. Uma professorzinha de escola pública que cresceu num barraco e se acostumou com a vida boa às custas do meu filho." "Eu trabalho", Carmen gritou, a mão na barriga. "Eu sempre trabalhei. Nunca pedi nada para vocês." "Trabalha?" A sogra riu com escárnio. "Você ganha R$2 mil por mês numa escolinha de fundo de quintal. Isso não paga nem a gasolina do carro que você dirige." Rafael passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. "Carmen, você não entende. Isso não é só sobre dinheiro.
É sobre confiança. É sobre honestidade. Como eu vou confiar em você daqui para frente? Carmen sentiu uma dor aguda no peito, como se o coração estivesse sendo arrancado. Rafael, eu tentei contar várias vezes, mas nunca teve coragem. Ele se virou de costas para ela. 3 anos, Carmen. 3 anos de casamento e você me escondia isso. Dona Beatriz se aproximou do filho, a voz suave e manipuladora. Filho, eu sei que é difícil, mas você precisa pensar no seu futuro, na sua carreira, na sua reputação. Quando isso vazar, e vai vazar, como você vai explicar para os seus sócios que sua esposa vem de uma família de devedores e apostadores? Carmen viu a hesitação nos olhos de Rafael e sentiu o último fio de esperança se partindo. Rafael, por favor. Eu estou grávida, é seu filho, nossa criança. Rafael se virou para ela. E pela primeira vez Carmen viu algo que nunca havia visto antes nos olhos dele. Nojo. Você tem certeza de que é meu filho, Carmen? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Como você pode dizer isso? Dona Beatriz sorriu vitoriosamente. É uma pergunta válida, querida. Afinal, você escondeu tantas coisas. Quem garante que não escondeu outras? Carmen se segurou na bancada, as pernas tremendo. Rafael, você sabe que nunca houve ninguém além de você. Você sabe, mas ele já não a olhava nos olhos. Estava estudando os documentos novamente, a distância crescendo entre eles a cada segundo. Eu não sei mais de nada, Carmen. Não sei em quem posso confiar. Foi então que Dona Beatriz desferiu o golpe final. Carmen, querida. A voz saiu doce como mel venenoso. Acho que está na hora de você voltar para onde veio. Carmen franziu a testa. O que você quer dizer? A sogra caminhou até a janela e apontou para os fundos da propriedade, onde havia um pequeno galinheiro que servia mais de decoração do que de função prática. Você cresceu no meio de galinhas, não foi? Seu pai criava aves no quintal daquele barraquinho onde vocês moravam. Você se sentia em casa no meio da sujeira, das penas, do mau cheiro. Carmen sentiu o sangue gelar. Então, Dona Beatriz se virou com um sorriso cruel. Por que você não volta para o seu galinheiro? A frase ecoou pela cozinha como um trovão. Rafael levantou os olhos dos documentos, mas não disse nada para defender a esposa. Carmen sentiu todas as humilhações dos últimos 3 anos se condensarem naquelas 5 palavras. Todas as vezes que se sentiu inadequada. Todas as vezes que tentou se encaixar num mundo que nunca a aceitou. Volta pro seu galinheiro, Carmen, repetiu Dona Beatriz, saboreando cada palavra. É lá que você pertence, no meio da sujeira, com os outros bichos que cisam e fazem barulho sem produzir nada de valor. Carmen olhou para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse ela, que parasse aquela humilhação. Mas ele continuou calado, os olhos fixos nos papéis. Rafael, sussurrou ela. Ele finalmente levantou o olhar. Carmen, eu preciso de um tempo para pensar. Talvez seja melhor você ficar na casa dos seus pais por uns dias. Foi a gota d'água. Carmen entendeu que havia perdido. Não era só a sogra que a queria fora. Era ele também. Está bem, disse ela, a voz saindo estranhamente calma. Eu vou embora. Dona Beatriz sorriu triunfante. Muito sensata. E Carmen, leva apenas suas coisas pessoais. O que foi comprado com o dinheiro da família Silva de Oliveira fica aqui. Carmen subiu para o quarto que dividiu com Rafael por 3 anos. Pegou algumas roupas, alguns livros e a foto do casamento. A única coisa que ainda parecia real naquele momento. Quando desceu, encontrou Rafael na sala, mexendo no celular. Eu vou para a casa da minha tia, disse ela. Quando você quiser conversar... Carmen. Ele não levantou os olhos do telefone. Eu acho que seria melhor se você não ligasse por uns tempos. Eu preciso resolver essa situação, pensar em como limpar essa confusão toda. Limpar a confusão. Como se ela fosse uma mancha para ser removida. Carmen caminhou até a porta, as 2 malas pesando como chumbo nas mãos. Na entrada, se virou uma última vez. Rafael estava na janela, de costas para ela. Dona Beatriz apareceu ao lado do filho,
o braço possessivo no ombro dele. "Carmen!" gritou a sogra da janela, a voz ecoando pelo jardim impecável. "Não esqueça, volta pro seu galinheiro. É lá que você sempre pertenceu." A risada da sogra ecoou pelo ar enquanto Carmen caminhava pela rua arborizada do bairro Nobre, carregando suas malas e o peso de uma humilhação que jamais esqueceria. No ônibus de volta para o bairro humilde onde cresceu, Carmen pôs a mão na barriga e sussurrou para o bebê: "Meu filho, eu prometo uma coisa. Um dia, eles vão se arrepender de ter nos tratado assim. Um dia, eles vão descobrir que saímos de lá não como derrotados, mas como sementes que foram plantadas no lugar certo para crescer." O ônibus seguiu pela cidade, levando Carmen para longe da mansão, longe do luxo, longe do sonho que se tornou pesadelo, mas também levando ela para perto de algo que ainda não sabia, seu verdadeiro destino. Enquanto olhava pela janela embaçada, uma única certeza pulsava em seu coração. A frase "volta pro seu galinheiro" um dia se voltaria contra quem a havia pronunciado. O que Dona Beatriz não sabia era que havia acabado de plantar a semente da própria humilhação futura. O ônibus parou na última estação, no final da linha, onde as ruas de asfalto davam lugar ao chão de terra batida e as casas de tijolo aparente se espremiam umas contra as outras. Carmen desceu com as 2 malas, o corpo doendo da viagem de 2 horas, a barriga de 5 meses pesando como nunca. A casa da tia Lourdes ficava no final de uma viela estreita, uma construção simples de 2 cômodos com quintal de terra, onde algumas galinhas ciscavam livremente. O contraste com a mansão do Silva de Oliveira era brutal, mas havia algo naquele lugar que Carmen havia esquecido: o cheiro de lar. "Minha filha." Tia Lourdes apareceu na porta, os braços abertos, os olhos marejados. 58 anos, mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho, mas um sorriso que aquecia mais que qualquer lareira de mármore. Carmen se jogou nos braços da tia e chorou como não chorava há anos. Todas as lágrimas guardadas, toda a humilhação, toda a dor de ter sido traída pelo homem que amava, se derramaram no ombro daquela mulher simples que a recebeu sem fazer perguntas. "Calma, minha menina. Conta pra tia o que aconteceu." Sentadas na cozinha pequena, mas aconchegante, Carmen despejou tudo. As dívidas do pai, a investigação da sogra, a humilhação, a expulsão, a frase que ecoava em sua cabeça como uma maldição: "Volta pro seu galinheiro." Tia Lourdes ouviu em silêncio, servindo um café forte e doce na caneca de alumínio. "Essa mulher é o demônio de saia", disse finalmente. "Mas sabe de uma coisa, Carmen? Às vezes a vida joga a gente no buraco justamente para mostrar que a gente consegue sair." Carmen olhou pela janela da cozinha e viu as galinhas da tia ciscando no quintal. Uma ironia amarga. Ela havia saído do galinheiro para tentar voar alto e agora estava de volta exatamente onde Dona Beatriz disse que ela pertencia. "Tia, eu não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho mais nada. E ainda tenho o bebê vindo." Lourdes pegou a mão da sobrinha com carinho. "Minha filha, você tem o mais importante. Você tem vida, tem saúde, tem essa criança crescendo na barriga. Tem uma coisa que essa sogra rica nunca vai ter." "O quê?" "Você tem força. Força de quem já passou necessidade e sabe lutar. Essa mulher nunca teve que ralar na vida, nunca teve que construir nada com as próprias mãos. Ela só sabe destruir o que os outros constroem." Carmen sentiu um fiapo de esperança, mas logo foi abafado pela realidade cruel. "Mas tia, como eu vou sustentar uma criança? Perdi o emprego porque tive que faltar muito por causa dos enjoos da gravidez. Não tenho dinheiro nem para o pré-natal." Lourdes se levantou e foi até o quintal, voltando com alguns ovos frescos na mão. "Vou te contar uma história, Carmen. Quando eu era nova, mais ou menos da sua idade, seu tio me largou com 3 filhos pequenos. Disse que ia trabalhar na cidade grande e nunca mais voltou." Carmen não sabia dessa história. Tia Lourdes continuou enquanto quebrava os ovos na frigideira. "Eu fiquei aqui com essas poucas galinhas, essa casinha humilde e 3 bocas para alimentar. Chorei 3 dias seguidos. No 4º dia levantei e disse:
Ou eu morro de pena de mim mesma, ou eu luto. O cheiro dos ovos fritos encheu a cozinha pequena. Um aroma simples, mas reconfortante. Comecei vendendo ovos na feira. 5, 6 ovos por semana. Uma miséria. Mas com esse dinheirinho comprei mais ração. As galinhas botaram mais ovos. Vendi mais. Devagar, consegui comprar mais galinhas. Carmen escutava atentamente, vendo uma nova dimensão da tia que sempre conheceu como a mulher alegre, que fazia os melhores bolos da família. Em 1 ano, eu tinha 30 galinhas. Em 2 anos, 50. Hoje eu tenho 80 galinhas, vendo ovos para 3 mercadinhos aqui do bairro. E ainda sobra para vender na feira todo sábado. Carmen olhou para o quintal com outros olhos. Não era apenas um pedaço de terra com algumas galinhas. Era um negócio. Você quer dizer que... Quero dizer que a sua sogra maldita falou a coisa certa pela razão errada, disse Lourdes com um sorriso. Ela mandou você voltar pro galinheiro achando que estava te humilhando. Mas galinheiro, minha filha, pode ser o começo de uma fortuna. Carmen sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era só o bebê. Era uma ideia, uma possibilidade que nunca havia considerado. Mas, tia, eu não entendo nada de galinha. Não entendia. Mas vai aprender. E sabe por quê? Porque agora você não tem escolha. E às vezes é quando não temos escolha que descobrimos do que somos realmente capazes. Naquela noite, Carmen dormiu no pequeno quarto que a tia improvisou para ela, ouvindo o som das galinhas se acomodando para a noite. Era um som que antes a incomodava, que a lembrava de sua origem humilde. Agora começava a soar como uma música de possibilidades. Na manhã seguinte, acordou com o galo cantando. Pela primeira vez em meses, não sentiu enjoo. Levantou-se, lavou o rosto na pia pequena do banheiro e saiu para o quintal. As galinhas já estavam acordadas, ciscando e procurando comida. Carmen as observou com atenção científica, como fazia quando estudava para as aulas que dava. Como elas sabem onde procurar comida? Perguntou para a tia. Instinto. Elas sabem que se não procurarem, não comem. Simples assim. Carmen pôs a mão na barriga. Então é isso que eu tenho que fazer. Desenvolver meu instinto de sobrevivência. Lourdes sorriu. Agora você tá falando minha língua. O primeiro passo foi prático. Carmen precisava entender o negócio da tia. Como ela comprava a ração, onde vendia os ovos, quanto lucrava por mês. Olha, Carmen, não é muito, mas dá para viver. Eu tiro uns R$ 1.200 por mês líquido. Pago as contas, compro comida e ainda sobra um trocadinho. Era menos da metade do que Carmen ganhava como professora, mas era sustento honesto. E se eu te ajudasse? Se a gente aumentasse a produção? Lourdes coçou a cabeça. Seria bom, mas teria que investir. Comprar mais galinhas, mais ração. Talvez aumentar o galinheiro. Quanto? Uns R$ 5.000 para fazer uma ampliação decente. Carmen lembrou do envelope que Dona Beatriz havia oferecido. R$ 50.000. Dinheiro que ela havia recusado por orgulho, mas que agora poderia ser a diferença entre sobreviver e prosperar. Mas não. Ela não ia aceitar esmola da sogra. Ia conseguir de outro jeito. Tia, você conhece alguém que empresta dinheiro aqui no bairro? Conheço, mas é perigoso, Carmen. Juro alto, cobrança pesada. Quanto de juro? 10% ao mês. Carmen fez as contas. Se ela conseguisse dobrar a produção da tia, poderia pagar o empréstimo em 6 meses. Eu quero tentar. Lourdes segurou o braço da sobrinha. Carmen, você tem certeza? É muito arriscado. E você grávida. Tia, eu não tenho mais nada a perder. E tenho tudo a ganhar. Naquela tarde foram juntas até a casa do seu Manuel, o agiota do bairro. Um homem magro de uns 60 anos que emprestava dinheiro para quem precisava. 5.000 é muito para quem não tem garantia, disse ele, olhando Carmen de cima a baixo. Eu dou a minha palavra. Ele riu. Palavra não paga dívida, moça. Foi então que Carmen teve uma ideia. Tirou a aliança de casamento, uma peça de ouro branco com diamantes que Rafael havia dado a ela. Isso aqui vale uns 15.000. Eu deixo como garantia. Seu Manuel examinou a aliança com uma lupa. É boa peça, tá bem. R$ 5.000, 10% ao mês, 6 meses para pagar.
Se não pagar, fico com a aliança. Carmen olhou para a aliança pela última vez. Era o último pedaço de sua vida anterior que restava. O símbolo de um amor que se revelou falso, de um casamento que se revelou ilusão. Fechado. No caminho de volta, tia Lourdes estava preocupada. Carmen, você tem certeza do que está fazendo? Carmen olhou para o céu azul, sentiu o bebê se mexer na barriga e pela primeira vez em semanas sorriu de verdade. Tia, Dona Beatriz disse que eu deveria voltar para o meu galinheiro. Ela estava certa. Só que ela não sabia que eu não ia voltar como a mesma pessoa que saiu. Eu vou voltar como dona do galinheiro. Naquela noite, sentada no quintal pequeno, Carmen fez uma lista em um caderno velho. Objetivos: 1. Ampliar o galinheiro para 100 galinhas. 2. Conseguir fornecedores de ração mais baratos. 3. Encontrar novos clientes. 4. Pagar o empréstimo em 6 meses. 5. Criar meu filho com dignidade. 6. Um dia, mostrar para todos que me humilharam quem eu realmente sou. Ela não sabia ainda, mas havia acabado de escrever o primeiro capítulo de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E tudo começou no lugar que Dona Beatriz havia usado para humilhá-la, o galinheiro. A ironia era deliciosa, mas Carmen ainda não tinha percebido o quão doce seria a vingança que a vida estava preparando. O sol mal havia nascido quando Carmen já estava de pé, medindo o quintal da tia com uma fita métrica emprestada do vizinho. Havia passado a noite inteira fazendo cálculos. Quantos metros quadrados precisaria para 100 galinhas? Como organizar os ninhos? Onde colocar os bebedouros? Você não dormiu, né? Tia Lourdes apareceu na porta segurando 2 canecas de café. Dormi sim, mas acordei às 4 da manhã com uma ideia. Carmen mostrou o caderno cheio de desenhos e números. Se a gente fizer o galinheiro em formato de L, aproveita melhor o espaço. E se colocar as rampas aqui, as galinhas ficam mais organizadas. Lourdes riu. Menina, você tá parecendo um engenheiro. Tia, quando você não tem dinheiro para errar, você tem que acertar na primeira tentativa. O primeiro desafio apareceu quando foram comprar o material de construção. Na loja de materiais do bairro, o dono, seu Antônio, olhou a lista de Carmen com ceticismo. Isso tudo aqui vai dar uns 3 mil reais, moça. Você tem esse dinheiro? Carmen pôs as 5 notas de 1.000 na balcão. Tenho, mas quero desconto à vista. Posso fazer por 2.500. 2.200 e vocês entregam hoje. Seu Antônio hesitou, mas o dinheiro vivo na mesa falou mais alto. Fechado. De volta à casa, Carmen e Lourdes começaram a trabalhar. Com a barriga de 6 meses agora, Carmen não podia fazer força, mas organizava o material, media, supervisionava. Contrataram 2 pedreiros do bairro, o João e o Pedro, que cobraram 500 reais pelos 3 dias de trabalho. A senhora quer mesmo fazer esse galinheiro desse tamanho? Perguntou João, olhando o projeto. É muito grande para quintal de casa. É exatamente o tamanho que eu preciso, respondeu Carmen firme. Enquanto os homens trabalhavam, Carmen saiu para resolver a próxima etapa, onde comprar as galinhas. Tia Lourdes a levou até uma granja nos arredores da cidade, onde o proprietário, seu Miguel, criava aves de postura. 100 galinhas poedeiras vão custar 1.500 reais, disse ele, olhando as aves ciscando no terreiro. Elas são novas? Tem 1 ano. Estão na melhor fase de postura. Carmen negociou. 1.200 à vista, e o senhor me ensina um manejo básico. Você entende do ramo? Estou aprendendo, mas aprendo rápido. Seu Miguel sorriu. Gosto de quem tem coragem. Fechado. Nos 3 dias seguintes, o quintal da tia Lourdes se transformou num canteiro de obras. Carmen dormia pouco, comia menos ainda, mas via seu projeto ganhando forma. O galinheiro em L ficou muito maior que o espaço original, ocupando quase todo o quintal. Está ficando bonito, disse Lourdes, admirando a construção. Ainda não acabou. Carmen mostrou mais anotações. Agora preciso de bebedouros automáticos, comedouros suspensos e um sistema de coleta de ovos mais eficiente. Na quinta-feira, as 100 galinhas chegaram em caixas de transporte. Carmen nunca havia visto tantas aves juntas.
O cacarejar era ensurdecedor, mas para ela soava como música. Agora a coisa ficou séria, disse tia Lourdes, ajudando a soltar as galinhas no novo galinheiro. Carmen pegou seu caderno e começou a anotar tudo. Quantos ovos cada seção produziu, quanto as aves comeram de ração, como reagiram ao novo ambiente. Na primeira semana, a produção foi de 320 ovos. Carmen fez as contas. Vendendo a R$ 2 a dúzia, faturou R$ 53. Está pouco, disse para a tia. É normal no começo, as galinhas precisam se acostumar. Mas Carmen não queria esperar. Pegou uma cesta com 10 dúzias de ovos e saiu para procurar clientes. O primeiro lugar foi o mercadinho do seu José, a 3 quarteirões de casa. Ovos caipiras fresquinhos, anunciou colocando a cesta no balcão. Seu José examinou os ovos. Estão bonitos. Quanto? R$ 2 a dúzia. O fornecedor atual me vende por R$ 1,50. Carmen pensou rápido. Mas os deles são de granja industrial. Os meus são de galinhas livres criadas no terreiro. Pode quebrar um e comparar. Seu José quebrou um ovo de Carmen numa tigela. A gema estava firme, bem amarela. Depois quebrou um do estoque dele. A diferença era visível. É melhor mesmo, levo 5 dúzias. Era o primeiro cliente fixo. Carmen saiu de lá com R$ 10 no bolso e uma sensação de vitória que não sentia há meses. No final da primeira semana, havia conseguido 3 clientes. O mercadinho do seu José, a padaria da Dona Rosa e o restaurante do Zé do Pastel. Vendeu 40 dúzias, faturou R$ 80. Não está ruim para o começo, disse Lourdes. Não está bom. Preciso de mais clientes. Carmen pegou o ônibus e foi para o centro da cidade. Visitou 10 estabelecimentos. Ouviu não 8 vezes, mas conseguiu fechar com 2. Uma lanchonete e um pequeno hotel. Na segunda semana, a produção subiu para 400 ovos. Carmen vendeu 66 dúzias. Faturou R$ 132. Está crescendo, comemorou Lourdes. Mas Carmen estava preocupada. Fez as contas no caderno. Ração custava R$ 200 por semana, mais os juros do empréstimo, mais as despesas básicas. Precisava faturar pelo menos R$ 800 por semana para equilibrar as contas. Foi então que teve uma ideia que mudaria tudo. Na terça-feira, acordou antes das 5 da manhã e foi para a feira livre do centro da cidade. Montou uma bancada improvisada com uma mesa emprestada e começou a vender direto ao consumidor. Ovos caipiras, fresquinhos, galinhas criadas livres. Gritava, superando a vergonha inicial. Uma senhora parou na barraca. Esses ovos são mesmo caipiras? Completamente. A senhora quer ver uma foto das galinhas? Carmen mostrou fotos que havia tirado com o celular da tia. As galinhas livres no terreiro, ciscando, tomando sol. Quanto é? R$ 3 a dúzia. Na granja é 2. Mas na granja elas vivem presas. As minhas são felizes, e ovos de galinha feliz são mais saborosos. A senhora riu. Você é engraçada. Levo 2 dúzias. No primeiro sábado na feira, Carmen vendeu 30 dúzias em 4 horas. R$ 90 em uma manhã. Era mais que sua renda semanal anterior. Agora sim, comemorou Lourdes quando Carmen chegou em casa. Mas o sucesso trouxe novos problemas. Na terceira semana, as galinhas começaram a produzir menos ovos. Carmen ficou desesperada. O que está acontecendo? Tia Lourdes examinou as aves. Acho que é a ração. Está muito barata. Deve ter pouca proteína. Carmen foi atrás de ração melhor. Custava 50% mais caro, mas as galinhas voltaram a produzir normalmente. Sempre tem um custo para a qualidade, aprendeu. Na quarta semana, aconteceu o impensável. Uma raposa invadiu o galinheiro durante a noite e matou 12 galinhas. Carmen chorou ao ver as aves mortas. Não era só o prejuízo financeiro. Era o trabalho, o carinho, os planos sendo destruídos. Vou desistir, disse para a tia. Não vai não. Raposa mata galinha, mas não mata sonho. A gente reforça a proteção e continua. Carmen gastou R$ 300 em tela mais forte e trancas melhores. Era dinheiro que não tinha.
mas emprestou do seu Manuel com mais juros. Na quinta semana, já com 88 galinhas, a produção estabilizou em 350 ovos. Carmen estava vendendo na feira para 5 estabelecimentos e ainda entregava ovos em casa para clientes especiais. Foi quando recebeu uma encomenda que mudou tudo. Dona Carmen, um homem de terno, apareceu na feira. Sou o gerente do supermercado Central. Ouvi falar dos seus ovos. Queremos fazer um teste. Carmen sentiu o coração acelerar. Que tipo de teste? 200 dúzias por semana. Pagamos R$ 3,50 a dúzia, mas tem que ter regularidade e qualidade. Era o que ela precisava. 200 dúzias por semana significavam R$ 700 semanais só de um cliente. Eu aceito. Ótimo. Começamos segunda-feira. No domingo à noite, Carmen fez as contas. Com o supermercado, mais a feira, mais os pequenos clientes, ia precisar de 400 dúzias por semana. Suas 88 galinhas produziam no máximo 350. Precisava de mais galinhas. Urgente. Tia, vou ter que pegar mais dinheiro emprestado. Carmen, você já deve 5.500. É perigoso. Mais perigoso é perder essa oportunidade. Na segunda de manhã, Carmen estava na porta do supermercado com 200 dúzias de ovos perfeitamente organizadas. O gerente ficou impressionado. Qualidade excelente. Vamos continuar a parceria. Naquela noite, contando o dinheiro do dia, Carmen sorriu pela primeira vez desde que havia saído da mansão. Sabe o que é mais engraçado, tia? Dona Beatriz disse que eu deveria voltar para o galinheiro achando que estava me humilhando. Mas aqui no galinheiro, eu estou aprendendo algo que ela nunca vai entender. O quê? Como construir um império ovo por ovo. Carmen não sabia, mas sua história estava apenas começando. E lá na mansão do Silva de Oliveira, Dona Beatriz ainda não fazia ideia de que havia criado o próprio monstro que um dia voltaria para assombrá-la. 6 meses depois da expulsão da mansão, Carmen acordou às 4:30 da manhã, como fazia todos os dias. Mas agora, aos 8 meses de gravidez, cada movimento era uma luta contra o peso da barriga e o cansaço que tomava conta do corpo. O bebê estava para nascer a qualquer momento, mas ela não podia parar. O galinheiro, que havia começado como um projeto pequeno, agora ocupava não apenas todo o quintal da tia Lourdes, mas também o terreno ao lado, que ela havia alugado por R$ 300 mensais. 250 galinhas cacarejavam na propriedade expandida, produzindo uma média de 1.200 ovos por semana. Carmen, você precisa descansar mais, disse tia Lourdes, trazendo o café da manhã. Esse menino pode nascer a qualquer hora. Eu sei, tia. Mas hoje é dia de entrega no supermercado Central, e eles dobraram o pedido. São 400 dúzias agora. Em 6 meses, Carmen havia conquistado não apenas o supermercado Central, mas também 3 outros mercados menores, 2 padarias grandes, 4 restaurantes, e mantinha sua barraca na feira todo sábado. O faturamento semanal havia chegado a R$ 2.500, mas o crescimento trouxe complexidades que ela não havia previsto. Precisou contratar ajuda. Dona Francisca para limpar os galinheiros pela manhã, e seu Joaquim para carregar as sacas de ração e fazer entregas pesadas. Dona Carmen, disse Francisca naquela manhã, tem uma galinha meio esquisita ali no fundo. Está caída, não quer comer. Carmen foi examinar. Era um problema que havia aprendido a identificar. Doença. Uma galinha doente podia contaminar todo o plantel. Vamos separar ela das outras e chamar o veterinário. Era mais um custo não planejado. O veterinário cobrava R$ 150 por visita. Mas Carmen havia aprendido que economizar na saúde das aves custava muito mais caro no longo prazo. Enquanto esperava o veterinário, organizou as entregas do dia. O sistema havia se tornado bem estruturado. Às 6 da manhã, coleta e classificação dos ovos. Às 7, separação por cliente. Às 8, início das entregas. Seu Joaquim chegou com a caminhonete adaptada que ela havia comprado, usada por R$ 15.000. Dinheiro emprestado do banco, usando o próprio negócio como garantia. Bom dia, patroa. Por onde começamos hoje? Carmen sorriu toda vez que ouvia a palavra patroa.
Há 6 meses ela estava sendo humilhada e expulsa de casa. Agora comandava uma operação que empregava 4 pessoas e atendia 23 clientes regulares. Começamos pelo supermercado central. Eles estão testando ovos de codorna também. Querem 40 dúzias. Ovos de codorna eram a nova frente de expansão. Carmen havia comprado 50 codornas e estava experimentando esse mercado mais sofisticado, que pagava melhor. Durante a entrega no supermercado, o gerente trouxe uma proposta que fez o coração de Carmen acelerar. Dona Carmen, o diretor regional quer conhecer você. Seus ovos estão sendo os mais vendidos entre todos os fornecedores. Ele quer conversar sobre expandir para outras filiais. Quantas filiais? Inicialmente 5, depois talvez 15. Carmen fez os cálculos mentalmente. 15 supermercados significariam pelo menos 6.000 dúzias por semana. Ela precisaria de 1.500 galinhas para atender essa demanda. Eu tenho interesse. Quando ele quer conversar? Amanhã às 14h. Carmen chegou em casa eufórica, mas preocupada. Uma oportunidade dessas exigiria um investimento gigantesco. Precisaria de um terreno maior, mais galinheiros, mais funcionários, mais capital de giro. Tia, preciso de sua opinião, disse, mostrando os números que havia calculado. Para atender essa demanda, vou precisar de pelo menos R$100.000 de investimento. Lourdes quase engasgou com o café. R$100.000, minha filha, isso é uma fortuna. Eu sei, mas é também a chance da minha vida. Se eu conseguir esse contrato, em 1 ano estarei faturando R$20.000 por semana. Naquela noite, Carmen mal dormiu. Fez e refez contas, planejou galinheiros, calculou lucros. Às 3 da manhã, sentiu uma contração forte, depois outra. Tia, acho que chegou a hora. O parto do pequeno Gabriel foi rápido, mas intenso. Às 6 da manhã, Carmen segurava nos braços o filho que havia sido o centro de toda sua luta nos últimos meses. Olha só, meu amor, sussurrou para o bebê. Você nasceu no dia em que a mamãe vai conseguir o maior contrato da vida dela. Tia Lourdes riu. Essa criança nasceu com sorte. Ou você vai virar uma workaholic. Às 14h, apenas 8 horas após o parto, Carmen estava no escritório do supermercado central, com Gabriel dormindo no colo. O diretor regional, Dr. Henrique, ficou impressionado. Senhora Carmen, devo dizer que sua dedicação é admirável. Tendo um bebê hoje de manhã e vindo para uma reunião de negócios à tarde. Dr. Henrique, esse bebê é exatamente a razão pela qual eu preciso fazer esse negócio crescer. A reunião durou 2 horas. O contrato inicial seria para 5 filiais, com possibilidade de expansão para 15 em 6 meses. 2.500 dúzias por semana, preço de R$4 por dúzia. R$10.000 por semana, calculou Carmen mentalmente. A senhora consegue atender essa demanda? Carmen olhou para Gabriel, depois para o diretor. Doutor, há 6 meses eu estava desempregada e grávida, sem ter onde morar. Hoje eu tenho 250 galinhas e 23 clientes. Em 3 meses vou ter as 1.500 galinhas necessárias para atender vocês. Como a senhora vai financiar essa expansão? Deixe isso comigo. O contrato foi assinado com início em 90 dias. Carmen saiu do supermercado com Gabriel no colo e um papel que valia R$400.000 por ano. Mas agora vinha a parte mais difícil: conseguir R$100.000 para financiar a expansão. O banco negou o empréstimo, sem garantias suficientes e sendo um negócio muito novo. Os agiotas locais não tinham essa quantia. Foi então que Carmen teve uma ideia que a surpreendeu. Pegou o celular e ligou para uma pessoa que não falava há 7 meses. Rafael, é a Carmen. Silêncio do outro lado. Carmen, como você está? Estou bem. Muito bem, na verdade. Você tem alguns minutos para conversar? É claro. Você quer conversar sobre nós? Não, Rafael. Quero fazer uma proposta de negócio. E Carmen explicou rapidamente sua situação. O negócio, o crescimento, o contrato com a rede de supermercados, a necessidade de capital. Você está me oferecendo sociedade na sua empresa? Estou oferecendo um investimento. R$100.000 por 20% da empresa. Em 2 anos você recupera o dinheiro.
E ainda fica com participação num negócio que vai valer muito mais que isso. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Carmen, eu preciso te dizer uma coisa. Minha mãe, ela mentiu sobre algumas coisas. Sobre a investigação, sobre suas dívidas familiares. Eu sei, Rafael. Mas isso não importa agora. Você quer investir ou não? Quero ver o negócio primeiro. No dia seguinte, Rafael apareceu na propriedade de Carmen com um contador. O homem que havia a expulsado de casa 7 meses antes agora olhava impressionado para os galinheiros organizados, o fluxo de produção, os livros de contabilidade impecáveis. Isso aqui é impressionante, Carmen. Você construiu uma empresa de verdade. Você duvidava? Rafael olhou nos olhos dela. Eu fui um idiota, um completo idiota. Sim, foi. Mas isso não muda minha proposta comercial. O contador terminou a análise. O negócio é sólido. O fluxo de caixa é positivo, a projeção de crescimento é consistente. É um bom investimento. Rafael estendeu a mão. Fechado. R$100 mil por 20%. Carmen apertou a mão dele. Bem-vindo a Ovos Gabriel Lida. Ovos Gabriel? Carmen mostrou o bebê dormindo no berço improvisado no escritório. O nome da empresa é em homenagem ao meu filho. Ele nasceu no dia que mudou a minha vida. 3 semanas depois, as obras do novo complexo avícola começaram. Carmen havia comprado um terreno de 5 mil metros quadrados nos arredores da cidade. 1.500 galinhas foram encomendadas. 10 funcionários foram contratados. No dia da inauguração, compareceram o prefeito da cidade, vários empresários locais, clientes, fornecedores e uma equipe da TV local para fazer uma reportagem sobre o fenômeno da empresária dos ovos. Durante a entrevista, a repórter perguntou: Dona Carmen, qual o segredo do seu sucesso? Carmen segurou Gabriel no colo e olhou para as câmeras. O segredo é muito simples. Às vezes as pessoas tentam te humilhar mandando você voltar para o lugar de onde veio. Mas elas se esquecem de que você pode voltar, não como a mesma pessoa que saiu, mas como dona do lugar. A reportagem foi ao ar no horário nobre e repercutiu em toda a região. Carmen não sabia, mas na mansão dos Silva de Oliveira, Dona Beatriz estava assistindo e, pela primeira vez em sua vida, sentiu medo. A nora que ela havia expulsado não havia apenas sobrevivido, havia prosperado de uma forma que ela nunca imaginara possível. E o pior, tinha usado exatamente aquilo que Dona Beatriz pensou que seria sua humilhação final, o galinheiro, como a base do seu império. A vingança da vida estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela manhã humilhante na cozinha de mármore da mansão Silva de Oliveira. O pequeno Gabriel, agora com 4 anos, corria pelo escritório da Ovos Gabriel Lida, enquanto Carmen revisava os números do mês. A empresa havia se tornado a maior produtora de ovos da região, com 5 mil galinhas, 42 funcionários e contratos com 3 redes de supermercados em 4 estados. Mamãe, o homem da televisão chegou! Gabriel correu para Carmen, que vestia um blazer azul marinho e segurava uma pasta de couro, muito diferente da mulher grávida e humilhada que havia sido expulsa anos antes. A equipe da TV Nacional estava ali para gravar uma reportagem especial sobre mulheres empreendedoras do agronegócio. Carmen havia sido escolhida como um dos 3 casos de sucesso a serem destacados no programa que ia ao ar em horário nobre. Dona Carmen, disse o repórter, a senhora pode nos contar como começou essa história de sucesso? Carmen sorriu, pegando Gabriel no colo. Por trás deles, através da janela de vidro do escritório, via-se o complexo avícola que se estendia por 20 hectares, galpões modernos, caminhões carregando ovos, funcionários trabalhando com uniformes da empresa. Tudo começou quando alguém me disse para voltar para o meu galinheiro, disse ela, o olhar firme para a câmera. Na época, achei que era uma humilhação. Hoje sei que foi o melhor conselho que já recebi. A entrevista durou 2 horas. Carmen falou sobre superação, sobre transformar a adversidade em oportunidade, sobre como a maternidade havia sido seu maior combustível para vencer. Não mencionou nomes, mas contou sobre ter sido rejeitada pela família do ex-marido por causa de sua origem humilde. Hoje,
Ovos Gabriel fatura R$ 2.400.000 por ano e emprega diretamente 42 famílias, disse ela para as câmeras. Provamos que não importa de onde você vem, importa onde você quer chegar. O programa foi ao ar numa quinta-feira. Na sexta de manhã, Carmen recebeu uma ligação que mudaria tudo. Carmen, é o Rafael. A voz dele soava diferente, nervosa, desesperada. Oi, Rafael, como vai? Carmen, eu preciso te ver. É urgente, é sobre minha mãe. Carmen franziu a testa. Nos 5 anos desde que Rafael havia se tornado sócio minoritário da empresa, eles mantinham uma relação estritamente profissional. Ele nunca mencionava a família, especialmente Dona Beatriz. O que aconteceu? Ela está com câncer de fígado. Os médicos dizem que tem poucos meses. Carmen sentiu um aperto no peito, mas não de pena. Era uma mistura estranha de sentimentos. Sinto muito, Rafael. Carmen, ela quer te ver. Quer falar contigo. O silêncio durou longos segundos. Por quê? Ela assistiu o programa ontem. Ficou mexida. Disse que precisa acertar as contas contigo antes de partir. Carmen olhou pela janela do escritório, vendo Gabriel brincando no jardim com as outras crianças filhas dos funcionários. A empresa havia crescido tanto que havia criado uma creche interna. Onde ela está? No Hospital Santa Casa, quarto 315. Eu vou pensar. Carmen, por favor, ela está muito mal. Naquela noite, Carmen conversou com tia Lourdes, que agora morava numa casa nova que Carmen havia comprado para ela. Você quer mesmo ver essa mulher, minha filha? Eu preciso, tia, não por ela, por mim. Preciso fechar esse ciclo. No sábado de manhã, Carmen se arrumou com cuidado. Vestiu seu melhor terno, colocou as joias discretas mais caras que havia comprado com o próprio dinheiro e dirigiu até o hospital na BMW, que havia comprado no ano anterior. O Hospital Santa Casa era particular, caro, o tipo de lugar onde apenas a elite da cidade se tratava. Carmen passou pela recepção de mármore sem pressa, seus saltos ecoando pelo corredor, irradiando a confiança de quem havia construído seu próprio império. Parou na porta do quarto 315. Respirou fundo e bateu. Entre. Dona Beatriz estava na cama, muito diferente da mulher imponente e cruel que Carmen lembrava. O câncer havia consumido sua altivez. Estava magra, pálida, com aquela fragilidade que só a proximidade da morte traz. Mas os olhos ainda mantinham um resto da arrogância de sempre. Carmen. A voz saiu rouca, fraca. Dona Beatriz. Carmen puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, cruzando as pernas com elegância. O contraste era brutal. Ela radiante de saúde e sucesso. Dona Beatriz destruída pela doença. Você veio, disse a sogra como se não acreditasse. Vim. O Rafael disse que a senhora queria me ver. Dona Beatriz tentou se endireitar na cama, mas a fraqueza não permitiu. Eu vi o programa. Na televisão. Vi o que você se tornou. Carmen não respondeu. Simplesmente aguardou. Eu nunca imaginei que você fosse conseguir. Quando eu te mandei voltar pro galinheiro, eu achei que estava te destruindo. E estava. Por alguns meses, realmente estava. Dona Beatriz fechou os olhos. Carmen, eu preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão. A palavra saiu como um sussurro, mas ecoou pelo quarto como um grito. Carmen sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, pena, triunfo. Perdão por quê, especificamente? Por tudo. Por ter te humilhado, por ter te expulsado, por ter tentado destruir sua família. Carmen se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, via a cidade onde havia construído seu império. No reflexo do vidro, via Dona Beatriz na cama, pequena e frágil. Dona Beatriz, a senhora quer saber uma coisa engraçada? O quê? Carmen se virou, o olhar sereno. Eu deveria te agradecer. Dona Beatriz arregalou os olhos. Se você não tivesse me expulsado daquela mansão, eu teria continuado sendo a professorinha conformada casada com seu filho. Nunca teria descoberto do que eu era capaz. Carmen voltou para a cadeira, mas não se sentou. Ficou de pé, imponente. Quando você me disse para voltar pro galinheiro,
Você plantou uma semente. Só que a semente cresceu de um jeito que você nunca imaginou. Carmen, eu sei que errei. Sei que fui cruel, mas eu estava protegendo meu filho. Protegendo? Carmen riu, mas não havia crueldade no som. Dona Beatriz, você estava protegendo seu preconceito, seu medo de que uma favelada pudesse ser melhor que vocês. Dona Beatriz começou a chorar. E sabe qual é a ironia? Continuou Carmen. Hoje eu sou tudo aquilo que você sempre quis que o Rafael fosse. Empresária de sucesso, respeitada, independente. Só que eu construí isso sozinha, com estas mãos. Carmen mostrou as mãos, agora manicuradas, mas marcadas pelos anos de trabalho duro. Rafael é sócio minoritário da minha empresa. 20%. Eu fico com 80%. Ou seja, hoje ele depende mais de mim do que eu jamais dependi dele. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Carmen, Dona Beatriz sussurrou. Você pode me perdoar? Carmen olhou para a mulher que havia sido a fonte de tanto sofrimento. Viu não mais a sogra cruel e arrogante, mas uma mulher assombrada pelos próprios erros, enfrentando o fim da vida com o peso da consciência pesada. Dona Beatriz, eu não vou perdoar você. A respiração da mulher falhou. Mas não por raiva ou vingança, continuou Carmen. Eu não vou perdoar porque perdão pressupõe que você me fez mal. E você não me fez mal. Você me fez um favor. Carmen se aproximou da cama. Você me libertou de uma vida pequena. Me deu a chance de descobrir quem eu realmente era. Me deu o combustível necessário para construir algo maior do que eu jamais sonhei. Dona Beatriz chorava silenciosamente. Por isso, ao invés de perdão, eu vou te dar algo melhor. Gratidão. Obrigada por ter me mandado voltar para o galinheiro. Foi o melhor conselho que já recebi. Carmen pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Carmen, espera. Ela se virou. Você vai deixar meu neto me conhecer? Carmen sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no quarto. Gabriel não é seu neto, Dona Beatriz. Ele é filho da mulher que você expulsou. E filhos seguem as mães, não as avós que as rejeitaram. Por favor. Tchau, Dona Beatriz. Espero que encontre paz. Carmen saiu do quarto e caminhou pelo corredor do hospital com a dignidade de quem havia fechado o ciclo mais importante de sua vida. No elevador, ligou para a tia Lourdes. E aí, como foi? Ela pediu perdão, tia. E você perdoou? Carmen sorriu. Eu fiz melhor que isso. Agradeci. Na saída do hospital, encontrou Rafael esperando no estacionamento. Como ela estava? Arrependida. Mas arrependimento não muda o passado, Rafael. Carmen, sobre Gabriel. Ele é meu filho também. Carmen parou e olhou para o ex-marido. Rafael, você teve 5 anos para ser pai. Escolheu ser sócio e investidor. Gabriel não precisa de pai ausente. Ele tem uma mãe presente e uma família escolhida que o ama. Mas você nada. Você me abandonou quando eu mais precisei. Abandonou seu filho antes mesmo dele nascer. Agora colhe o que plantou. Carmen entrou na BMW e baixou o vidro. Ah, Rafael. Segunda-feira quero discutir a compra da sua participação na empresa. 20% por R$500 mil. É uma oferta generosa. Você quer me tirar da empresa? Quero ser dona de 100% do que construí. Pensa na proposta. Carmen dirigiu para casa, onde Gabriel a esperava para assistirem desenho juntos. No banco do passageiro estava um convite que havia recebido naquela manhã. Prêmio Empresária do Ano. Federação das Indústrias. 5 anos depois de ser expulsa de uma mansão, Carmen seria premiada como a empresária mais inovadora da região. A vingança da vida havia se completado de forma mais doce do que ela jamais imaginou. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Carmen abriu o notebook e começou a escrever um livro sobre sua jornada. O título já estava escolhido. De Volta ao Galinheiro. Como transformei uma humilhação na base do meu império. No último capítulo, escreveria: às vezes as pessoas tentam nos destruir mandando-nos de volta para onde viemos. Elas se esquecem de que podemos voltar não como as mesmas pessoas que saíram, mas como donas do lugar. Dona Beatriz morreu 3 semanas depois.
levando consigo o peso de ter criado involuntariamente o sucesso da mulher que tentara destruir. Carmen não foi ao funeral. Estava ocupada inaugurando sua segunda unidade de produção. A vida havia se encarregado de fazer justiça da forma mais irônica possível, transformando a humilhação em triunfo e a vítima em vitoriosa. E tudo começou com 5 palavras cruéis que se tornaram proféticas. Volta pro seu galinheiro. Fim. Se você gostou dessa história inspiradora de superação, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível recomeçar. Nos vemos na próxima história.